Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora de Geografia, Jamaica Kelly, e nós vamos dar continuidade à nossa aula passada, onde nós falamos sobre climas e biomas brasileiros. Então, a nossa aula de hoje é um complemento da nossa aula sobre climas e biomas, e na aula passada a gente entendeu um pouco sobre a relação da distribuição climática e a vegetação. Bem, então, a nossa aula de hoje, Climas e Biomas do Brasil, e a gente vai ver um pouco, só para relembrar a aula passada, as relações entre clima e a vegetação. Bem, qual seria essa relação? A cobertura vegetal nativa de uma determinada região está diretamente ligada às características do clima que abrange um determinado espaço. Dessa forma, algumas espécies vegetais conseguem desenvolver-se positivamente em condições climáticas de característica úmida, ao contrário de outras que se adaptam às condições mais secas. Como a gente viu na aula passada, para cada tipo de clima existe um tipo específico de vegetação. Por exemplo, na região de clima semiárido, onde a gente tem, por exemplo, regiões com temperaturas elevadas e baixa pluviosidade. Logo, dentro daquelas características para aquele local, a gente vai ter uma vegetação específica que vão atender aquelas características climáticas. Então, se a gente pegar a região lá do semiárido, lá no Nordeste brasileiro, a gente tem, por exemplo, uma vegetação que vai se desenvolver de acordo com as características específicas daquele lugar. Como eu disse, influenciadas principalmente por essas características climáticas. Então, essa é a principal relação entre o clima e a vegetação. Os biomas brasileiros, que vão se formar a partir das características climáticas que a gente viu na aula passada, eles são grandes regiões, tá? Ou seja, eles compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. A gente viu na aula passada que o IBGE vai dividir aí o território brasileiro em 6 importantes biomas, que nós vamos conhecê-los na aula de hoje. Então, o Brasil é formado por 6 biomas de características diferentes. A gente tem, por exemplo, a Amazônia, Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a região dos Pampas e o Pantanal. Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e também de fauna. Como a vegetação é um dos componentes mais importantes da biota, seu estado de conservação e de continuidade define a existência ou não de habitats para as espécies. Então, a manutenção de serviços ambientais e o fornecimento de bens essenciais à sobrevivência das populações humanas. Logo, para a perpetuação da vida nesses biomas, é necessário o estabelecimento de políticas públicas e ambientais, também a identificação de oportunidades para conservação e uso sustentável e também repartição de benefícios aí da biodiversidade. Só a nível de informação, nós vamos ter uma aula específica onde nós vamos falar sobre temas importantes que caem no Enem, como, por exemplo, o tema de desenvolvimento sustentável, que vai atender aí e vai dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos conhecer, então, os 6 biomas brasileiros. Aqui a gente tem uma imagem que vai representar cada uma das características presentes aí nesses biomas. Então, uma imagem, ela pode falar muito, como a gente pode observar aqui no nosso slide. Nós vamos conhecer agora o bioma Amazônia. Bem, ele é o maior bioma brasileiro e ele vai apresentar a maior reserva de diversidade biológica do mundo. Esse bioma, como vocês podem observar no mapa, ele corresponde a quase metade do território brasileiro. Olha que interessante, ele abrange os estados brasileiros do Acre, que é o estado no qual fazemos parte, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e também o Tocantins. Como eu já falei, o clima dessa região é quente e úmido. Por que é quente? Porque apresenta altas temperaturas e porque ele é um clima considerado úmido por causa do índice pluviométrico que é alto nessa região. Então, a sua vegetação
ela é uma vegetação caracterizada principalmente por ser densa e pela presença da chamada floresta amazônica. E uma das características que nós temos dentro desse bioma são as chamadas árvores de grande porte, tá? Como eu vou repetir novamente, é um dos biomas com maior biodiversidade do mundo. Agora nós vamos conhecer o bioma do Cerrado. Vocês podem observar no mapa a localização desse bioma e conforme aqui a gente vai observar na imagem, ele é considerado o segundo maior bioma do Brasil. Então, se o bioma amazônico é o primeiro em extensão territorial, o bioma do Cerrado é o segundo maior. Ele abrange estados como Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins. Além disso, ele ocupa uma pequena área de mais 6 estados. Então, falando em número de estados, o bioma do Cerrado é o que abrange maior parte dos estados brasileiros. Qual seria o clima predominante nessa região? O clima predominante no Cerrado é o clima tropical sazonal, que a gente já viu na aula passada. Ele tem períodos de chuva e de secas, e a sua vegetação é caracterizada por árvores de troncos retorcidos, gramíneas e também arbustos. Então, essas são as principais características do bioma Cerrado. Vamos para o próximo? Agora a gente vai aprender um pouco sobre as características do bioma Caatinga. Eu quero que vocês observem a localização desse bioma aí no mapa e eu vou falar aqui algumas características. A Caatinga ocupa grande parte aí da região nordeste do país. Olha que interessante a localização dele aí. Ele abrange estados do Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e também o estado do Sergipe. Além disso, a presença desse tipo de bioma em pequenas partes dos estados do Maranhão e também lá em Minas Gerais. O típico clima dessa região vai ser o semiárido. Localizado no sertão nordestino, a Caatinga apresenta uma vegetação arbustiva de médio porte, com galhos também retorcidos. Porém, as folhas são adaptadas para os períodos longos de seca. Os cactos são características presentes nessa vegetação da Caatinga. Como eu disse, a vegetação aqui ela é adaptada a passar em longos períodos de seca. Só relembrando que na aula passada a gente aprendeu que esse bioma da Caatinga ele é adaptado à região de clima semiárido que nós temos no Brasil. E qual é a principal característica do semiárido? A alta temperatura e um baixo índice pluviométrico, ou seja, uma baixa distribuição de chuvas aí ao longo do ano, conforme a gente viu no climograma. Lembrando que para relembrar essa aula você pode estar acessando a nossa plataforma Eduque. Então, essa vegetação da Caatinga, ela vai se adaptar, todas as condições dela vão se adaptar ao tipo climático semiárido. Bem, então, em resumo, a vegetação da Caatinga é uma vegetação que vai ser justamente caracterizada por ter essas características, onde a sua vegetação vai se adaptar ao tipo climático, que como a gente viu na aula passada, é um clima com temperaturas elevadas e baixo índice pluviométrico. Então, vamos ao próximo bioma? A gente está vendo aqui representado o bioma chamado de Mata Atlântica. Quais seriam, então, as principais características desse bioma chamado de Mata Atlântica? Vamos às características desse bioma. A Mata Atlântica, olha que interessante, conforme a gente pode observar no mapa, ela ocupa a faixa litorânea do território brasileiro. Então, toda a faixa litorânea do território brasileiro, até um pouquinho ali próximo da região sul, onde a gente conhece como os Pampas, vai ser ocupado pela essa vegetação Mata Atlântica. Então, de norte ao sul do país, ela alcança vários estados brasileiros. Ela engloba a totalidade aí de 3 estados brasileiros. Quando eu falo totalidade, ou seja, toda a vegetação desses estados vai estar representados pelo esse bioma da Mata Atlântica. Então, a gente tem, por exemplo, o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e também Santa Catarina.
grande parte do estado do Paraná e pequenas porções de mais 11 estados. O clima predominante é o clima tropical úmido, com altas temperaturas e índice pluviométrico. A vegetação nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grande e médio porte, formando aí uma floresta densa e também fechada. Vamos ao próximo bioma. Aqui nós vamos agora falar do bioma Pantanal. Olha a localização do bioma Pantanal aqui no mapa. Percebam então que ele fica na região centro-oeste do país. É considerado o menor bioma em extensão territorial, abrange 2 estados, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. O clima predominante é tropical, com altas temperaturas e chuvas de verão chuvoso e inverno seco. A vegetação do Pantanal ela tem uma particularidade, é marcada pelas gramíneas, também árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. O nome desse bioma remete às regiões alagadiças presentes, ou seja, os chamados pântanos. Bem, por último, não menos importante, a gente tem o bioma Pampa. O Pampa é o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa. Então, ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. O clima é o clima subtropical, com 4 estações do ano aí bastante definidas. Sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Além disso, esse bioma é constituído de amplas áreas de pastagens, onde se desenvolvem aí grandes rebanhos. Então, essas são as principais características e os biomas brasileiros. Bom, conforme vocês vão observar na tela, a gente tem essa imagem que faz um resumão com as características de todos os biomas brasileiros. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para as características gerais aí de cada bioma que a gente aprendeu durante a aula. Vamos então às características do bioma Amazônia, maior bioma brasileiro e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo e também a maior floresta do mundo. Destaca-se aí por um número muito alto de espécies, que equivale à metade de todas as espécies do planeta. A gente aprendeu também sobre o bioma Caatinga, que ocupa cerca de 11% do território brasileiro, predominantemente lá na região Nordeste. Apresenta vegetação caracterizada com plantas chamadas de suculentas e cheias de espinhos. Por quê? Porque essas plantas são adaptadas ao clima seco da região. Depois a gente aprendeu um pouco sobre o bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta e é um dos biomas mais devastados do país. A gente aprendeu também sobre o bioma do Pampa. É restrito ao Rio Grande do Sul, então ele é encontrado apenas lá no estado do Rio Grande do Sul e caracteriza-se principalmente por ser uma forma de vegetação herbácea e arbustiva, com formações de gramíneas. A gente aprendeu também sobre o Pantanal. É o menor bioma brasileiro e é uma das maiores extensões de área úmidas aí do planeta. E por último, o Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul, que tem como principal característica aí a vegetação dessa região são árvores com troncos e galhos retorcidos e também cascas grossas. Então, esse é o nosso resumão. Se você for acessar a plataforma Eduque, você pode estar, inclusive, tirando um print dessa tela com o resumo de cada um desses biomas. Nós vamos para a nossa parte dos exercícios de hoje. Vocês podem acompanhar toda a atividade no nosso livro, A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e a nossa atividade de hoje vai estar lá no livro do primeiro ano. Vamos à nossa atividade? Bom, a questão vem com o mapa da vegetação da Terra. Olha que interessante, a gente tem uma distribuição da vegetação ao longo de todo o planeta terrestre. E aqui a gente tem uma pergunta. Questão 1. O mapa acima representa a diversidade da vegetação que cobre o espaço terrestre e a partir dessa representação pode-se afirmar o quê? Bem, conforme a aula de hoje, o que a gente pode afirmar sobre a diversidade da vegetação no espaço terrestre mundial? Vamos lá.
Letra A. As cores do mapa não são correspondentes aos tipos de vegetação existentes? B. As espécies de vegetação são definidas por fatores como o clima e a pressão atmosférica. C. As regiões de alta latitude encontram-se florestas equatoriais, como a floresta amazônica. D. A vegetação que ocorre no norte da África e no centro da Austrália também está presente no território brasileiro. Letra E. A vegetação dos solos gelados em regiões subpolares, conhecida como savana, é caracterizada por plantas rasteiras e pequenas árvores. Gente, o nosso gabarito de hoje, ele tá bem simples, porque o que a gente vem falando aí desde a aula passada, as espécies de vegetações, elas são definidas por fatores como o clima. E, além disso, também a pressão atmosférica, que é um fator que também a gente chama de fatores que influenciam o clima. Logo, a resposta certa é a letra B. Professora, por que não poderia ser a resposta aí da letra A? Por exemplo, a letra A diz: as cores do mapa não são correspondentes aos tipos de vegetação. Olha para o título do mapa, então a letra A está incorreta. A letra C. Nas regiões de alta latitude encontram-se florestas equatoriais. A gente vem aprendendo durante as aulas que as florestas equatoriais, elas são encontradas na região próxima à linha do Equador. E aqui, próximo à linha do Equador, não são regiões de alta latitude, muito pelo contrário, são regiões de baixa latitude. Não é à toa que a linha do Equador é o número 0, ok? Bem, a letra D, a vegetação que ocorre no norte da África e no centro da Austrália, também está presente no território brasileiro. Não é isso que o mapa demonstra, conforme vocês podem aí voltar na imagem. E também acompanhar pelo livro. E também não é a letra E, a vegetação dos solos gelados em regiões subpolares é conhecida como savana. A savana é uma vegetação adaptada justamente as características de clima que a gente chama de clima tropical. E a savana no Brasil, ela pode ser chamada aí de cerrado brasileiro, ok? E a savana, ela não é caracterizada por plantas rasteiras e pequenas árvores, ok, pessoal? Então, logo, a resposta correta é a letra B. Basicamente isso. As espécies de vegetação são definidas por fatores como o clima. Vamos a questão 2. Olha só, gente. Também do livro A Prova Enem, Ciências Humanas, lá na página 62. Essa ela tá bem simples. Quando a questão fala a degradação do bioma ocupado por 10 estados mais o Distrito Federal já é responsável pelo mesmo nível de emissões de gás carbônico da Amazônia, mas ainda 12 mil espécies teriam simplesmente desaparecido, enquanto a desertificação e o avanço de culturas agressivas, como a cana-de-açúcar, só aumentaram. O texto refere-se a uma calamidade ambiental que vem se instaurando em qual dessas regiões, em qual desses biomas. Mas, professora, como que a gente pode chegar à resposta? Aqui, a questão dá uma dica bem interessante, ó. A degradação do bioma ocupado por 10 estados, mais o Distrito Federal. Professora, poderia ser o bioma da Amazônia? Não, porque o bioma Amazônia, ele não está presente no Distrito Federal. Professora, poderia ser o bioma Mata Atlântica? Também não. O bioma da Mata Atlântica, ele ocupa vários estados brasileiros, porém, todavia, no entanto, ele não está presente no Distrito Federal. Logo, qual é esse bioma ocupado por 10 estados brasileiros mais o Distrito Federal? A gente entende, então, que é um bioma que está localizado lá na região centro-oeste do Brasil. Então, daqui a gente pode descartar já o bioma da Caatinga, porque a gente aprendeu que o bioma da Caatinga é um bioma que está localizado lá na região Nordeste. Poderia ser o bioma do Pantanal? O bioma do Pantanal ele é ocupado apenas por 2 estados e não é o Distrito Federal. Então,
Poderia, como eu disse, descartar já o bioma Mata Atlântica, descartamos o bioma amazônico, então logo a resposta é Cerrado. Então, vamos aqui à resposta. A degradação do bioma, ocupado por 10 estados, mais o Distrito Federal, já é responsável pelo mesmo nível de emissões de gás carbônico da Amazônia, mais ainda 12 mil espécies teriam simplesmente desaparecido, enquanto a desertificação e o avanço de culturas agressivas como a cana-de-açúcar só aumentaram. O texto refere-se a uma calamidade ambiental que vem se instaurando no Cerrado, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Espero todos vocês na próxima aula e para maiores informações e para rever essa aula vocês podem estar acessando a plataforma Eduque. Então, até mais.